Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo novamente ao Especialistas em Gestão, aqui onde o cliente nem sempre tem razão. Você já sabe disso. Aqui quem manda é o especialista tem sempre razão. E meu nome é Rafael Barreto e ensino empresas a aumentarem seus lucros, dando tempo livre e qualidade de vida para seus donos. O papo de hoje é cabeça de empresário. Cabeça de empresário é igual bundinha de nenê? Vamos descobrir hoje. Mas sempre lembrando aquilo que a gente sempre fala, né? Eu tenho que responder 2 perguntas hoje. Vamos dizer, eu estou aumentando para 3. As 3 perguntas, o que você tem que fazer assim que acabar de ouvir esse podcast? Você precisa cuidar da sua cabeça, meu amiguinho empresário. Cuidar dos seus sentimentos, cuidar das suas emoções. A segunda pergunta é por quê? Porque você precisa ter qualidade de vida. A terceira pergunta é como? Essa eu não tenho a mínima ideia. Por isso eu chamei 2 amigas minhas e 2 que já me ajudaram muito a entender essa cabeça aqui, que não é pequena, né? Começar com a Ana Lucchesi. Ana, fala aí, quem é você no rolê? Olá, bom dia. Eu sou psicanalista integrativa. Eu tenho um pouco desse lado mais holístico. Eu sou Master Coach transpessoal. Eu atendo clínica e faço mentorias. Sou psicanalista do Kiron também, que é um programa empresarial. E estou aí cuidando da cabeça do povo. Muito bacana. Fiz um trabalho com a Ana quando eu fiz o meu Kiron, né? A gente fez quantas sessões de coaching ali, Ana? 4 sessões. 4 sessões de coaching. Faz parte do programa. Faz parte do programa e foi muito legal, bacana. E nossa segunda convidada de hoje é Renise Gomes, minha grande amiga rotariana, minha companheira. Companheira, conta aí, quem é você? Renise Gomes é psicóloga, mas trabalha com o coach, principalmente executivo, né, com empresários, na parte de liderança mesmo. Tanto eu faço o coach, quando necessário eu faço a mentoria. A gente estava conversando, eu trabalho online há muito tempo, eu entendo o quanto o online ele é profundo e ele facilita a nossa vida, né? Do ganho de tempo desse início para cá foram inúmeras pós-graduações, investimento em ser melhor para atender e levar a pessoa ao melhor do potencial dela, né? Então, aí entra neurociência, entra a parte sistêmica, que foi a última pós-graduação que eu fiz, e isso tudo para que a gente possa entender esse ser complexo, entender o momento dele e levá-lo realmente para produzir mais, para ser melhor, mas para ter vida, né? Ter essa qualidade de vida aqui. Com certeza. Vamos começar por uma parte que muita gente tem dúvida e às vezes até um certo preconceito, né? Diferença entre psicólogo e psicanalista. E aí, quem quer me explicar um pouquinho esse rolê? Porque eu não tenho a mínima ideia mesmo. Eu vou deixar ela falar do psicanalista e vou falar do psicólogo. Show de bola. Então, assim, uma dúvida que há, Rafael, é entre o fato de ser psicólogo e ser coach, né? O psicólogo, ele faz um trabalho... eu nunca trabalhei exclusivamente como psicóloga. Trabalhei numa grande empresa, muitos anos da minha vida e tudo, e depois, mas sempre ligada em desenvolvimento humano, né? O psicólogo ele tem essa visão de tratar a pessoa desde o passado, desde a questão dos traumas, daquilo tudo que vem. Então, ele tem esse olhar do passado para que a pessoa esteja no melhor. Quando você entra com o coach ele não olha passado, ele trata... o meu coach eu fiz na SLAC, a Sociedade Latino-Americana do Coach. O Sullivan me chamou para trabalhar com ele, eu trabalhei alguns anos, parei porque essa questão do ir e vir não cabia no meu momento de vida, né? Atrapalhava muito a minha agenda profissional e tal, então acabei ficando mais na região. Mas o coach ele é focado no presente para o futuro. A gente não faz essa volta. Então, ele é objetivo, ele é aonde você quer chegar, que ações você vai traçar para lá. Então, vai pegando a pessoa para realmente... Então, o coach é isso, objetivo com ações para chegar aonde precisa, que a pessoa às vezes não consegue. Já o psicólogo faz... A gente diz que o coach ele é terapêutico, mas ele não é terapia. A terapia vem com o psicólogo.
né? Que legal, que legal. E então, pô, obrigado até por ter trazido também o coach no rolê, né? Que vou até separar aqui porque eu quero fazer uma pergunta sobre o coach. Mas vamos lá. E a psicanálise, Ana? Então, eu costumo sempre explicar assim, a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria, como uma árvore. Então, a psiquiatria é a copa da árvore. Eu tenho um sintoma, eu estou sentindo uma crise de pânico, de ansiedade, eu procuro o psiquiatra, que é o primeiro que vai ver o sintoma ali. A psicologia, eu penso que é o tronco da árvore, que ela vai trabalhar o que está acontecendo hoje, aquilo que você me traz e como que eu lido com essa situação hoje. E a psicanálise eu vejo como a raiz da árvore, que ela vai lá atrás, vai buscar toda a causa, não que a psicologia não faça isso, mas eu vejo que ela trabalha muito o movimento atual. E a psicanálise a gente vai buscar um pouco lá atrás, porque todo padrão mental vem dessa raiz, né, dessa árvore aí, que são os nossos pais, antepassados, e toda essa transgeracionalidade, é isso que essa palavra não existe, mas que a gente traz. Então, eu vejo um pouco disso. A psicanálise, a gente vai lá atrás. Eu, como coach, também, desde que eu comecei, eu sempre fiz terapia também, né? Então, eu sempre trabalhei, mesmo dentro do coaching, para a gente achar as crenças, a gente tem que ir lá atrás, né? O coaching, ele trabalha presente e futuro, mas a gente precisa achar o que está impedindo aquela pessoa de ir para o futuro. E está nas nossas raízes, estão ali nesse padrão mental repetitivo que a gente vem trazendo. Então, eu vejo mais ou menos como essa árvore. Não sei se fez sentido. Muito legal, sua árvore. Mas, assim, também, entender que, por exemplo, dentro da psicologia existem diversas linhas, né? E a linha mais forte foi a de Freud, que é a psicanálise. É tão forte que hoje ela é tratada à parte, como a Ana trabalha, de tão importante que é. Mas o Freud, quando veio, foi uma coisa revolucionária, né? Na própria psicologia como um todo, e aí veio o Jung, e aí os seus afetos e depois desafetos, tudo que foi importante para o desenvolvimento da própria psicologia. Então, a psicanálise, ela por exemplo, todos os psicólogos, eles entendem bem de psicanálise, né? Estudaram, foi a linha, né? Entre as linhas que existem, é a linha que todo mundo entende, para seguir ou não, né? E aí as pessoas, os psicólogos vão conhecendo as linhas e optando por uma durante a formação, falam, sou da linha tal, sou da linha se identificam mais. Exatamente. Né? Muito legal. E é engraçado, eu adoro estar aqui. Eu falo que aqui é a minha escola, né? Que toda semana eu estou com 2 pessoas novas, começa a cair uma pá de ficha, né? Eu já tive psicólogo, estou com psicanalista, já tive coach e psiquiatria. Eu já passei por esses 4 que a gente conversou já. Essa árvore toda. E o que é legal é que eu já tive profissionais que eu me identifiquei nas 4 áreas e profissionais que eu não me identifiquei nas 4 áreas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: às vezes você não gostou, mas não gostou do jogador e não do jogo. Tem gente que fala, eu fiz terapia, não gostei, nunca mais fui atrás. Cara, você não se identificou com uma pessoa como qualquer coisa. Como um professor que você não gostou na faculdade, tinha 12. Tu não gostava de um que o cara achava que era o mais legal para ele. Então eu fiz coach uma vez, mas não gostei. Tá, tu não gostou daquele coach. Não quer dizer que você não gostou do coach em si, né? Eu não gostei desse psicanalista, desse psicólogo. E outra, quando eu falo não gostar, não quer dizer nem que o profissional é ruim. É que, de repente, sabe aquela história do santo não bateu? Porra, tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Então, eu queria trazer esse ponto. Vocês acham que esses tipos de terapia é para todo mundo? Ou tem alguém que não precisa fazer terapia? Porque, às vezes, a gente ouve isso, né? Muita gente fala assim, eu não preciso fazer terapia. Na maioria das vezes, a frase inicial, eu não preciso fazer terapia. Quem precisa é minha esposa, quem precisa é meu sócio. Sempre quem o precisa outro, é meu funcionário. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Já é o sinal do quanto precisa. Né? Perfeito. Perfeito. O que vocês querem falar sobre isso? Realmente, assim, não existe um mundo ideal, não existe nada. E nesse mundo louco, o quanto se precisa, né?
E um cuidado, além do que você trouxe, Rafael, antes de responder isso, eu vou te falar. Acho que não tem nada tão batido, socado, criticado do que o coach. Né? E é uma ferramenta fantástica. A ferramenta em si, ela é maravilhosa. Eu fiz o coach de raiz, o coach em inglês que vem. Então, você olha para... Não tem como não dar certo. Né? O cara foi brilhante, descobriu o quê? Eu vou até fazer isso, uma outra diferenciação. Eu posso ir embolando os assuntos, né? Fica tranquila. Então, olha o que eu pensei agora. Às vezes a pessoa fala assim, mentoria, coach, e ela não sabe entender. Então, o coach é quando eu escuto, é quando você, empresário, fala. Então, quando eu faço uma sessão de coach, 80% ele fala. Ele vai falar através... Aí eu tenho que ter o conhecimento para usar técnica, usar ferramenta, fazer as perguntas certas, né? Colocar... eu vou dando corda, né? E eu vou puxando. Aí é que a gente faz, né, Ana? Que vai saber... A hora que eu faço a pergunta, a pessoa fala... né? Até dói, porque é fazer aquela pergunta que é um soco no estômago, que é a pergunta que ele não quer ouvir. Eu sempre digo no início, eu não sou seu amiguinho, eu não vim aqui para bater papo com você. Eu vim para que você... Tanto que eu faço processos de 10 sessões, né? No mínimo 10 sessões. E, nesse processo, ele já dá um resultado. Tem gente que eu encontro e a pessoa... Depois de um tempo, a pessoa fala, nossa, mas aquilo foi fundamental na minha vida, aquilo me fez acordar, porque o nosso trabalho é isso, é fazer ele enxergar o que ele não quer enxergar, o que ele está se auto-sabotando, o que ele está escondendo dele mesmo. Então, no coach é isso, eu vou puxar e trazer a consciência. Nós temos 5% só consciente, 95% inconsciente. Então, são essas raízes que nós temos que ir trazendo, né? Aquilo que está atrapalhando a sua empresa, o seu dia a dia, e aí a gente trabalha. Então, no coach é esse trabalho, é ouvir e ir trazendo, e a pessoa mesmo vai. Bom, então, o meu objetivo é esse, eu tenho que compreender o objetivo antes de começar, entender qual é o meu objetivo, e aí traçar ações para chegar lá. Agora, a mentoria é o diferente. Eu vou entrar com a mentoria, e dependendo, né, do que a empresa me pedir, do que o empresário estiver precisando, mas na mentoria eu vou dar ferramentas. É muito comum a pessoa não saber fazer gestão de pessoas, não dar feedback. É muito comum. Então, não adianta eu falar com ele, e aí, papai, ele nunca deu feedback, ele não recebe feedback, então aí eu tenho que fazer mentoria. Então, aí vamos fazer um trabalho que é um programa que eu tenho, Líder Eficaz, programa de desenvolvimento de liderança. E aí, como delegar, como dar feedback, aí eu passo a passo mesmo do que fazer. Aí, na mentoria, falo eu, fazendo perguntas, trazendo. Então, aí não é mais 80% dele falar e eu só fazer pergunta. Já tem um direcionamento. Eu tenho que mostrar, porque ele não tem esse conhecimento, ele não tem esse conteúdo. Aí, na mentoria, eu tenho que trazer a minha experiência enquanto líder, e enquanto os líderes que eu atendi, os empresários que eu atendi. Então, na mentoria, eu vou falando e vou trazendo como eu dou o feedback. Até essa parte de coaching que você falou, eu tenho 2 considerações para fazer do coaching. O primeiro é o seguinte, existe um problema com barreiras de entrada, né? Quando a barreira de entrada é muito pequena, como é o caso do coaching, que existem cursos de coaching aí que são, né, validade de 7 a 10 dias, a barreira de entrada é muito pequena. O cara fez o curso de 7 dias, ele já se intitula coach. E aí a barreira é muito pequena, então entra muita gente que não está preparada. É a mesma coisa assim. Por que médico é difícil ter um médico? Pô, o cara leva 7, 8 anos estudando e gasta bastante dinheiro. A barreira de entrada para se tornar um médico, ela é difícil. Ela é grande. O do coach não. Então, é o seguinte, tem muita gente que não está preparada, que se intitula coach. Só que aí, o que tu faz? Tu tira a fotografia da manada, tem realmente 60%, 70% de gente ruim, a verdade é essa, gente ruim. Como toda profissão. Como toda profissão. Né? Mas tem, às vezes, mas até como a barreira mais... de entrada é pequena,
Por exemplo, para você ser um professor universitário, você tem que ter mestrado, né? Pelo menos grande parte. Então, isso daí já complica um pouco a situação, entendeu? Mas aí o que acontece? E mesmo assim, tem muito professor universitário ruim. Mesmo assim, só que a barreira de entrada ainda é um pouquinho maior. Como a barreira de entrada é muito pequena, aí você tem que olhar o que a pessoa construiu. Porque eu brinco, tá? É que nem o lance do macumbeiro. O macumbeiro vai fazer uma coisa boa para você. Primeiro olha a vida dele. Pô, por que não faz uma coisa boa para ele primeiro, entendeu? É a mesma coisa o coach que fala que vai desenvolver tua vida profissional, só que ele não tem uma vida profissional bacana. Então, poxa, peraí. Dá uma olhada no que esse cara construiu. É importante você ver o que ele construiu, dele, a formação. Né? E outra, prova social. Quem são as provas sociais? Porque se ele fez um bom trabalho para o coach dele, para o cliente dele, para ficar mais fácil o pessoal entender, o cliente dele vai ter orgulho de falar, foi ele que me ajudou. Né? Então, esse é o lance. E segundo, aí vira um preconceito e as pessoas começam a pegar coisas desconexas e começam a fazer piadas. A piada mais comum é pegar alguém em catarse, né? Alguém em catarse fazendo alguma dancinha lá, tipo o Yes do Paulo da Febracis, yes, yes, yes. Tu tira uma foto e realmente, tu olha 15 segundos aquilo, é ridículo. Porque tu tá olhando 15 segundos, todo mundo yes, 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 fazendo pose do leão, etc e tal. Mas tu tá vendo um negócio que tá fora de contexto. Aí eu vou pedir depois, Gui, se tu conseguir olhar aí, pega aquele pessoal, se eu não me engano, que é irlandês, que faz aquela... Vocês podem até me ajudar. Aquele time de rugby. Que da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia, time de rugby, o que eles fazem é o... Haka. O Haka. Obrigado, Ana. Era exatamente isso. O Gui já foi. Pega, então, um time de rugby da Nova Zelândia, vai encontrar os caras e antes dos caras jogarem contigo, os caras vão fazer o Haka, malandro. Aí eles começam a fazer lá o negócio deles. Né? E aí eles começam a fazer careta. Então se eu ficar aqui agora pra tu, tu vai falar, puta que idiota. Só que na hora que tem 12 brutamontes olhando pra tu e tá... Cria uma egrégora, né? Malandro, ele já ganha o jogo ali, velho. Então se tu pega um cara fazendo isso sozinho, tu fala, puta que idiota. Tu pega 12 caras junto, ali, na cultura fazendo, você fala, cara, eu quero participar disso. Então você que tá no efeito manada, pega alguém realmente fazendo uma catarse. Galera, eu vou falar real pra você. Se você todo dia de manhã acordar e fazer, cara, eu vou vencer, vai ser legal, hoje vai ser bom, teu dia vai ser melhor. Com certeza. Mas não, tu já acorda bravo, tu já acorda irritado e zoando os caras que estão fazendo isso. Então, toma um cuidado com o preconceito, cara. É que nem livro de autoajuda. Tem gente que não gosta de ler. Aí eu falo, ó, lê esse livro aqui que é muito fácil. Ah, não, livro de autoajuda eu não leio. Irmão, por que não ler um livro de autoajuda? O nome já diz, cara, o livro de autoajuda te ajuda. Tem um monte de livro bom, só que aí tem um preconceito e o pessoal começa a se vetar ao ler o livro de autoajuda, a procurar um programa de coaching. E aí, voltando pro lance, eu não preciso de terapia. Eu concordo com a Renise, tá? Eu falo para todo mundo. Antigamente eu falava, todo empresário precisa ter terapia. Eu comecei assim. Muitos empresários precisam de terapia. Depois eu mudei para todos os empresários precisam de terapia. Hoje eu falo, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Só que aí, quando eu falo para alguém, o cara fala assim, cara, eu não preciso disso não. Quem precisa é fulano. Eu respondo sempre a mesma coisa. Isso só prova o quanto você precisa. Ana, você concorda que existe um preconceito? Eu não sei se é preconceito, se é burrice, eu não sei qual é o nome disso. O que é isso, Ana? Acho que é julgamento. Boa. Porque o julgamento é o que mais paralisa todo mundo. Né? É julgar um método, é julgar pai, mãe, é julgar uma profissão, enfim. O julgamento é uma grande barreira para a gente conquistar. A própria procrastinação, eu acho que está dentro assim do julgamento. Então, é o quanto também que eu me julgo, né? Quando eu me julgo, automaticamente eu vou julgar todos ao meu redor. Então, é esse olhar, é esse programa mental que a gente precisa mudar. Eu acho que é um dos principais, em qualquer ser humano, não só empresário, mas em qualquer ser humano. E aí vem a terapia, o coaching também trabalha muito o julgamento. Eu trabalho muito essa coisa do julgamento em sessão. E como eu tenho essas ferramentas todas, o meu atendimento, eu migro muito entre a psicanálise, o coaching e a mentoria.
eu não faço uma coisa só. Como eu tenho muita ferramenta, também tenho muita formação, que é isso que a gente fala, né? Não adianta fazer uma formação de coaching e achar que é coach. Que está pronto, né? Que está pronto. A gente nunca está pronto, Tá né? sempre, a gente está sempre se aprontando e sempre estudando, e eu acho que é isso que dá movimento mesmo. E as ações, né? Tem que ter as ações para ter movimento. Mas eu trabalho muito essa coisa do julgamento, porque tudo aquilo que a gente julga nos paralisa, que a gente cria ali uma barreira. Então, eu acho que essa é o que eu mais trabalho dentro dos processos, quando me procuram. E Ana, essa questão do coach, vou insistir um pouquinho nisso, claro, porque tem gente que... o Ari Brito, a gente é muito amigo, e ele me fala, Renise, você é a única que se apresenta falando que é coach, porque no Brasil disso, ninguém né? mais... E é interessante porque se você pega o coach no mundo, primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, todo mundo entende de coach, não fez uma formação, mas todo mundo sabe o que é coach e tem o seu coach, né? Faz o seu processo constantemente, dependendo do seu nível. Então, é o comum que todo mundo tem o coach. No Brasil, quando ele veio, foi isso, né? A época econômica em que ele começou, a pessoa fazia um curso, você ainda foi bonzinho, falou um curso de 7 dias. Tem gente que faz uma noite, um final de semana e fala, sou coach. O cara está desempregado, o que ele é? Coach. Então, isso desmoralizou o coach. Eu me lembro uma vez no jornal que eu li uma reportagem falando isso, o coach é isso, aquilo e tal. Eu não dormi enquanto eu não respondi item por item ali para trazer, e aí mandei para o jornal, ele publicou no segundo dia, né? E questionando exatamente isso. É uma questão que o brasileiro fez, usou, e a gente tem casos grandes, né? De grandes erros que foram cometidos, grandes pessoas que se diziam coach e não estavam preparadas, não tinham a formação devida. Então, isso aí fez o nome da... Mas, se você pega o coach mesmo, é o quê? É aquele que está te apoiando, né? Nesse tema principal que a gente vai entrar aí da qualidade de vida, é exatamente para você enxergar o que você não está enxergando, ou o que você não quer enxergar, que você está jogando para o outro. Ó, fulano precisa, fulano, né? E é exatamente isso que o coach consegue te ajudar a liberar. E aí eu falo que, cara, é uma frase que eu tenho usado muito para o BNI, para terapia, para coach, para um monte de coisa, é experimenta. Sim. As pessoas elas estão com problema de experimentar. Como é que tu vai falar que tu não gosta de giló se você não botar o giló na boca? Porque julga. Cara, é impressionante. Então experimenta. O coaching, eu vou falar, o coaching, a mentoria e a psicologia, elas salvam vidas, tá? Sim. Em 2017, eu acho que a maioria sabe dessa história, mas é importante porque foi um momento muito importante na minha vida. Em 2017, eu fui promovido à gerência do Sebrae. Então, eu fui parar no Alto Vale do Ribeira, ali em Itapeva, eu cuidava de 21 municípios. Só que, cara, saiu de todos os meus valores, né? Então, eu saí de uma coisa que eu amava fazer para um lugar que eu não me encontrava. Então, eu simplesmente... Em março, estava como um dos melhores consultores do estado de São Paulo, para em abril ser um dos piores gerentes do estado de São Paulo. Assim, um bagulho bizarro. Comecei a tomar remédio para dormir, comecei a ter ataques de pânico, tá? A ansiedade. Teve um dia que eu senti que eu ia ter um bagulho, uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Aí eu fui, deitei, eu morava a meia quadra do Sebrae. Eu deitei, fiquei respirando para cima, falei, meu irmão, tô tendo algum treco. E não, foi só um ataque de ansiedade. Só, né? E aí eu contratei 3 profissionais na época. Coach, nossa companheira Lara Matos. Mentor, eu tive o privilégio em 2017 de ter um mentor do meu lado que se chamava Joel J. Se chama até hoje, mas ele é aqui de Santos, então ele estava começando o processo. Lembro até hoje, era R$3.000 para você passar o final de semana com ele, podia passar todos os finais de semana com ele por mês agora, né? Então tu pagava participava, e nos outros tu acompanhava o cara. Então eu acompanhei o cara durante 2 anos e meio por R$3.000. Foi impressionante. E uma psicóloga chamada Maria Fernanda Marcondes, também fantástica. Em 2018, eu estava abrindo uma empresa, estava voltando para minha casa e eu sou uma pessoa extremamente feliz até hoje. Mas esses 3 profissionais, eles trabalharam em conjunto para conseguir tirar um cara que estava simplesmente fora da casinha, né? Então, olha assim, a importância. Tem que experimentar.
Esse ano, chegou um momento que eu estava com muito problema para dormir e falaram, Barreto, tá na hora de você ir procurar um psiquiatra. E o preconceito de ir no psiquiatra, velho? Absurdo, velho. Absurdo. O psiquiatra me passou um remédiozinho, velho, eu demorei uns 3 dias para começar a tomar um remédio, que eu falei, velho, eu vou tomar esse negócio, aí tem... E, cara, como minha vida melhorou depois do psiquiatra. Só que existia um preconceito de eu ficar totalmente dopado, etc e tal. Não. De novo, se você for atrás dos profissionais certos, a coisa vai melhorar. A coisa vai melhorar. Então, acho que as pessoas elas têm que experimentar. Eu não consigo entender as pessoas não se abrirem para o novo. Principalmente essa parte aí de cabeça. Até trazer algo um pouquinho sexista aqui para vocês, se eu estiver errado, me desculpem, mas eu vejo muito que o homem também, às vezes, ele fala, não, eu tenho que ser o... ainda mais agora que eu sou pai, tá ligado? Eu falo, meu irmão, eu tenho que ser o forte da casa, mano. Se tudo cair, vai cair em cima de mim, meu irmão. Eu vou segurar meus filhos, eu vou segurar minha esposa, eu vou segurar meu cachorro. A Ana conhece um pouquinho mais, eu segurei os meus pais. Só que eu tenho todo esse suporte por fora. E tem gente que acha que o homem não pode ficar mal de cabeça. É uma viagem minha ou existe isso? Perfeita sua. E até você trazendo o seu lado pessoal, é interessante isso, né? Você, um excelente consultor, é promovido indevidamente, né? Será que o Rafael queria ir para Itapeva? E o erro foi todo meu, porque eu falei que queria, tá? O retardado fui eu. Não é eu. Mas será que era para ele ser gerente? Era para ser, né? E, de repente, deu uma guinada na sua vida que você não estaria aqui, você não seria quem você é hoje. Perfeito, né? Mas você teve a sabedoria de, naquele momento, parar e pensar. Eu vou te falar de um modo mais genérico, né? O empresário, talvez por essa pressão aí, eu tenho que manter, eu tenho que fazer, a empresa, não só a minha família, quanto a família de todos os meus colaboradores, a empresa está aqui e tal. O que acontece? Ele não se permite, né, olhar para si. Eu sou forte, eu não posso tirar essa máscara aí, essa persona de que eu sou forte, eu sou tal, eu consigo, eu faço, tem que ser do meu jeito. Por que vai ser assim? Vai ser assim porque eu estou mandando que seja assim, porque, né? Então, o início da sua conversa, eu não sei se já entramos nisso, ou senão você me corta, mas é da questão de você entender que todo profissional tem um pessoal. Tem um pessoal por trás. Não tem como você tratar um empresário, entrar numa empresa e não enxergar um homem ou uma mulher ali por trás. Como é que está esse equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Você não tem tempo para os seus filhos? Não vai na formatura? Não faz... Gente, isso não existe. Porque é um ser humano, né? O ser humano, ele tem, né? Tem as suas dores. E eu acho que, assim, a maior força está no poder da vulnerabilidade. Quando eu mostro para os meus filhos que eu sou um ser humano, que eu fico triste, que eu também choro, porque tem muito dessa coisa de que homem não chora, homem não pode... Não, que eu choro, que eu fico triste, que eu fico alegre... Né? Vamos usar os divertidamente da vida aí, que todas as emoções são importantes. Então, quando eu mostro que as emoções são importantes e que eu tenho que vivenciá-las, eu estou mostrando a minha força ali para eles. Se me permite colocar uma coisa aqui que você falou, né, da mudança da mentalidade. E o quanto que é importante você treinar a sua mente, né? Porque todo mundo fala, não, porque eu sou forte, eu não sinto raiva, ou eu não fico triste. Não, as emoções a gente sente e a gente tem que sentir. A mudança da mentalidade, e que vem também do autoconhecimento, é como eu lido com essas emoções, né? Como que eu me comporto quando eu sinto essas emoções. Então, ali sim eu posso fazer um trabalho para mudar uma mentalidade, para mudar um comportamento, mas não que eu não vá sentir. Sentir está nessa força aí. Cara, e essa parte de sentimento, hoje eu não sou tão bom quanto vocês na parte, né, de comportamento humano,
Mas eu dou meus pitacos às vezes, né, cara? E se tem uma coisa que hoje eu já sei, né? Parece que eu gabaritei, é quando eu chego e encontro um líder muito rígido. Sim. Cara, eu começo a ouvir essa história, o líder é muito rígido, e os caras falam, não sei se vai dar pra arrumar. Aí eu já penso, puta, esse é fácil. Esse é o mais fácil que tem. Quando ele chega, primeira coisa que eu falo, por que você pega tão pesado? Ah, porque o cara não faz isso, que o cara não faz aquilo. Eu falei, não. Por que você pega tão pesado consigo mesmo? Aí o cara para... Nem tem essa percepção, né? Volta e meia, mas assim, 50% das vezes a pessoa começa a chorar. E a pessoa é durona. Aí chega lá, começa a conversar. Não, mas por que tu pega tão pesado contigo mesmo? Aí eu para. Meu irmão, porque é foda. E quando ele se entende, porque ele não tinha percebido isso, e eu falo, meu irmão, pega mais leve contigo, eu nem preciso falar para ele pegar mais leve com os outros. Sim. Quando ele começa a pegar mais leve com ele naturalmente pega mais leve com os outros. Por quê? Porque se tu acha ruim do jeito que ele pega no teu pé, tu não sabe como é que ele pega no pé dele. Até porque, primeiro, ele é muito mais criterioso com ele, e segundo, ele tá com ele 24 horas por dia. Tu vai pra casa, tu não tem mais. Ele tá à noite com ele acorda com ele. Ele continua se cobrando. Que insuportável. Tu vê que coisa bizarra, mesmo, né? E a insegurança, é isso. Quando você é rígido, quando você... Alguma coisa, né, é evidente ali, né? Alguma coisa não está bem, seja insegurança, seja... Tem alguma coisa a ser trabalhada. E eu era esse cara. Eu era o cara que eu não podia errar. Eu não podia errar de jeito nenhum. Eu já fui assim também. E sabe, é aquela história. Quando você começa a rir da própria besteira... Então eu lembro uma vez que alguém pegou e me mandou um negócio. Cara, eu vou falar desculpa aí, Gui, o bagulho que eu vou falar. Alguém mandou lá, procura-se o pai dessa criança. Essas coisas. E eu, na hora, achando que era um bagulho sério, eu peguei e nem vi a foto e mandei a foto para uma galera. Era a foto de um cocô, malandro, numa privada, sabe, assim, grandão. Eu mandei para uma galera, cara. E, pô, foi feio pra caramba. Eu nunca mais, né, encaminhei alguma coisa sem abrir o anexo. É ridículo isso. Só que, cara, eu fiquei me cobrando, sabe? Uma semana que eu falei, cara, como assim? Eu mandei uma foto de um cocô pra Ana, cara. Cara, aí alguém me falou essa frase. Ela é agora até treinadora do Mastermind. É a Regina... Esqueci o sobrenome dela, mas a Regina é uma grande amiga minha. Ela falou assim, Barreto, falhou, tá falhado e não se falha mais nisso. Adorei. Pô, eu falei, cara, que da hora isso, né? E aí, beleza, vai embora. Numa dessas, eu peguei uma moça não, um rapaz, e o rapaz, ele me contou, ele falou, Barreto, eu vou contar uma coisa pra você que eu não contei pra ninguém. Um rapaz, ele falou assim, eu sou gay, eu moro com meus pais não sabem. E se eles souberem, então eu tô juntando dinheiro para um dia poder sair da minha casa e viver minha vida. Tá explicado metade do caminho. Uhum. Olha a rigidez que esse cara tem por ele não poder ser ele. Sim. Você tá entendendo? E o quanto teve de pais rígidos, né? E aí você começa a entender. O autoconhecimento é uma coisa... É o primeiro passo. É o primeiro passo. Quando eu começo os processos, sempre no processo de coach, a maioria coach executivo, eu vou tratar, eu digo que da segunda sessão em frente, o objetivo que ela precisa, o que ela quer. Mas a primeira sessão eu faço uma sessão que eu chamo de quem sou. E aí eu quero que ela abra o coração e que ela... É impressionante a quantidade de pessoas que você falou, que chora, acaba se abrindo e coisa, mas que trazem coisas tipo, eu nunca falei isso para ninguém, nem para o meu marido, não falei para minha esposa, para minha mãe. Ela talvez não tivesse nem admitido para ela mesma, mas à medida que você vai abrindo e vai deixando a pessoa refletir quem ela é o primeiro momento, para que a gente tenha um processo profundo. Eu não quero ser rasa em nada, eu não quero passar. Eu preciso que a pessoa... né? E aí ela mesmo vai falando e ela vai fazendo os insights. Rafael, é fantástico. É impressionante como assim, já na terceira sessão, porque a pessoa se deu conta de um monte de coisa. Porque todos nós, é o que você falou, todos nós, se eu passo por um processo de coach, se você... A metodologia coach, ela é fantástica e ela permite isso. Porque é se libertar. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O profissional precisa conhecer, né, o seu cliente, né, vamos usar esse termo como você disse,
Ele precisa conhecer exatamente para que seja um processo grande, para que seja um processo transformador, que o cara veio. Porque também não existe liderança, uma boa liderança, sem autoliderança, né? Sim. Eu não posso liderar o outro se eu não sei me liderar, não sei quem eu sou, não sei como eu faço, por que eu faço. E eu acho que é o seguinte, o primeiro momento é realmente a tal da incompetência inconsciente, né? A pessoa não sabe que ela precisa se conhecer. Exatamente. O segundo é o medo. Sim. O segundo é o medo, porque Sim. quando você percebe o quanto coisa tem dentro de você e você não é um ser humano bacana, tá? Tu tem uma pá de coisa ruim, tu dá uma travada. Porque você fala, cara, olha desse lado aí, olha que comportamento nocivo tem dentro de você. Eu fiz um trabalho com a Ana, né, num desligamento de um curso muito legal, que é o curso Kiron, e eu, dentro do desligamento, eu travei 2 vezes. Eu travei 2 vezes e falei, meu irmão, que é esse cara aqui dentro, tá ligado? Coisas que eu tenho vergonha. Que eu tive vergonha, né? Graças a Deus a gente resolveu. Mas assim, que eu olhei e falei, caraca. E foi muito barato, porque foram sentimentos ruins que eu tive e que, lógico, a gente faz o possível para não ter mais, mas também a gente entende que tá tudo bem. Que faz parte tu ter um negócio desse, que tu não é Jesus Cristo, tá ligado? E quanto foi libertador, quanto você se permitir. A gente tem que ser o que a gente é. A gente Aceitar, tem que parar, né? com essa coisa de que eu preciso ser isso, eu preciso fazer o papel tal. Quando a gente vai usando essas máscaras, cada vez vai ficando mais difícil, que é o mais comum, né? O empresário acha, eu tenho que ter essa postura, eu tenho que fazer isso, e vai criando aquele monte de máscara. Quando você se permite ser você mesmo, né? Aí você vai abrir... Aí você se aceita como você é, aí você Aceitar sabe. a sua história, que isso faz... A gente tem vergonha porque a gente não aceita a nossa história. Cara, e a nossa história foi o que nos fez ser quem a gente é hoje. E isso é muito lindo. E aí fica leve. Porque quando a gente fica com vergonha porque a gente se cobra ou queria que fosse diferente... Não, cara, essa é a nossa história. Vamos aceitar que a vida corre mais leve. Sim. E tem uma coisa que eu também gosto muito, que é a diferença de autoconhecimento para autoconsciência. Qual é? O autoconhecimento é você aprender sobre aquilo, né? Sobre comportamento, como que funciona isso. E autoconsciência é você aceitar que você é assim. E aí você pode fazer algo né? diferente. Animal. Eu nunca tinha Consciência pensado vem nisso, mas é depois. verdade. Autoconhecimento, você sabe a teoria, né? A autoconsciência Você é vai você saber aprender que sobre você o comportamento humano. Quando a gente pega a inteligência emocional, né, que às vezes a pessoa fala e acha que os pilares da inteligência emocional são 4. 2 sobre nós mesmos e 2 sobre o outro, sobre o social, né? Então, começa na autoconsciência, né? Então, eu preciso ter a consciência de mim mesma, né? Eu vou me conhecer e aí eu vou ter a consciência de quem eu sou. Depois dessa autoconsciência, o segundo pilar aí é a consciência do outro, do social, do grupo, da minha equipe, daquilo que... E a terceira tem a ver com, vamos falar com controle, né? O autocontrole, a autogestão. O nome que o Daniel Goleman trouxe é autogestão. Então, essa autogestão tem a ver como que eu lido com essas coisas, como que eu faço. E eu preciso ter isso primeiro para depois ter a do outro. É a questão da, eu tenho pavio curto, signo. Eu tenho que saber que aí são as emoções, por isso que é a inteligência emocional. Aí eu preciso conhecer as minhas emoções, aceitar, né? Primeiro em mim mesma. Para ir, como que eu vou atender isso no meu colaborador, na minha equipe, no outro gerente? Então, primeiro em mim, aí depois a gestão do grupo, né? A gestão social. E aí vem essa parte aí, eu falo muito isso. Quando a pessoa vem para mim e fala que tem gênio forte, lógico, eu não estou aqui para fazer o trabalho de vocês, né? Eu estou aqui para trazer resultado para a empresa. É diferente o meu trabalho. Eu sou um cara mais focado em resultados, números, processos, né? Então eu falo algumas coisas e falo, bom, depois tu resolve com a tua psicanalista lá, velho. Quando o pessoal vem falando que é gênio forte, a primeira coisa que eu respondo para ele é, tu tem gênio fraco. Gênio forte é aquele cara que consegue gerir suas emoções, digerir, e tu fica explodindo com todo mundo o tempo todo, tu só mostra o quanto tu é gênio fraco. E eu tenho uma brincadeira. Eu falo, como líder, a gente tem que ser
A gente tem que engolir mais sapo do que enviar mais sapo para engolir. Eu faço esse exercício até com a minha esposa. Eu falo, cara, no término do dia, se houver uma discussão, eu prefiro dormir ofendido do que dormir ofensor. Porque se minha esposa me ofender de alguma forma, eu vou ficar chateado, mas eu amo aquela mulher e eu vou digerir isso e a gente vai... Agora, se eu ofendê-la, o poder da relação está com ela, porque eu não sei o que ela vai devolver. Então, todo conflito, toda discussão, às vezes acalorada, como qualquer casamento, às vezes tem um amigo meu que fala assim, se você nunca teve vontade de dar uma voadora nas costas da tua esposa, tu não sabe o que é amar. Ele fala assim, tem vezes que realmente eu quero jogar da janela, mas eu lembro disso, cara, eu prefiro ser ofendido do que ofendê-la. Então, às vezes, quando ela me responde algo que vem aqui na ponta da língua para devolver com um peso 10 vezes maior, eu me calo. E eu prefiro assim. Sim. Eu prefiro perder as discussões. Receber aquilo do que fazer. Eu também penso porque também está falando só de você, né? Se você está ofendendo, você só está falando de você. Exatamente, cara. E assim, e aí vem o lance do também liderar pelo exemplo. Porque a partir do momento que você segura, são poucas as pessoas que aproveitam para tripudiar. A maioria fala, pô, para que eu estou fazendo isso? Né? Vem a reciprocidade. Porra, eu pesei a mão, o cara não pesou. No outro dia é mais sublime. São poucas as pessoas que realmente vão querer tripudiar, que aí, na minha opinião, quando você encontrar realmente uma pessoa narcisista, que vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? A gente usa muito essa frase, mas 3% da população é narcisista de fato. Essas pessoas, aí em algum momento, se elas não te trazerem nada de bom, você vai ter que se afastar. E essas pessoas você vai ter que se afastar, às vezes estão até perto fazem parte da tua família. Uhum. Se eu estiver errado, me corrijo, mas eu olho assim, cara, para que tu vai enfiar a mão numa cumbuca que tu sabe que tem uma cobra peçonhenta? Tem um momento que você tem que deixar essa cumbuca de lado e deixar a cobra se tratar um pouquinho. São as escolhas, né, que você vai fazendo dos seus relacionamentos, principalmente a questão dos mais próximos, né? Porque é aquilo que você... É a média das 5 pessoas que você mais convive. Não tem como não ser verdade. Né? O JJ com o Poderoso Ninja. O Poderoso Ninja falou assim, meu irmão, depois que eu descobri o poder de sair fora, aí o Joel perguntou, como é que é o poder de sair fora? Ele falou, é mais ou menos assim, ó. Porra, se o cara não tá me agradando aquele papo, pra que eu vou ficar? E é uma coisa tão óbvia, mas porque às vezes tu vai num aniversário que tu não quer ir? Por que às vezes tu vai viajar com o pessoal que tu não quer pelo simples fato do que vão falar de você? Falei, irmão... Aí vem aquela coisa que vocês me ensinaram, né? Pensa nas 3 pessoas que você mais ama na vida. Tu tá entre elas. Que tu vai falar, minha mãe, meu pai, meu marido... Dificilmente fala eu. Tá tu aqui, cara. Então, eu falo isso pra minha esposa. Eu falo, cara, tem 5 pessoas que eu mais amo na minha vida. Começa com Rafael Barreto. Segundo minha esposa, Fabíola Florencio, porque eu entendo que ela é minha árvore. Meus filhos são os frutos. Daqui a pouco eles vão cair da árvore e vão sair. Uhum. Então, minha esposa está na frente dos meus filhos, sim. Aí vem Theo e Gael. E, por fim, a 5ª pessoa é o Picanha, que vem que é meu cachorro, né? Mas a gente também tem nessa consciência, eu acho que tem a ver com essa consciência do outro, é olhar quem te faz bem também para ficar mais perto das pessoas que te fazem bem. Errado? Aprender a fazer escolhas. Eu quero entrar um passo antes, que a gente vai falando, dá vontade de falar um monte de coisa, né? Fique à vontade. Eu queria falar um pouquinho sobre o cérebro. Nosso cérebro, ele é trino, né? São 3 cérebros em um. Então, a gente tem um cérebro pequenininho, né? Aqui atrás, né? Na parte baixa assim, da cabeça, que é o reptiliano. Então, é o cérebro do automático. Né? Você vai escovar dente, não vai pensar no automático. A gente dirige no automático. No trabalho, a maioria das coisas que a gente já faz, já virou rotina, já está no automático. Ainda bem que é assim, porque senão a gente não teria energia para o dia a dia, para se vestir. O que a gente não pode é levar a vida no automático. Né? Mas esse pequeno cérebro é o que os répteis têm, é a coisa mesmo de você não pensar, do instinto. Acima dele tem o cérebro límbico, que é o das emoções, que a Ana falou, né, que os mamíferos têm. Aí já amplia um pouco mais, por isso que o teu cachorrinho está aí como 5º. Né? Eu também tenho a minha Nina, que é uma delícia, porque
os animais também estão aí nessa questão das emoções. E as emoções é o que nos dão muito prazer, o que trazem muita alegria e tudo, mas acima desse cérebro, aí tem a córtex cerebral, que vem como um capacete, assim, né? Cobre tudo, inclusive a frontal, que aqui vai estar o raciocínio, né? A questão aí das escolhas que eu estou puxando, e a córtex só o homem tem. Então, eu não posso tomar minhas decisões na base só do automático, só do emocional. Eu tenho uma córtex que eu tenho que pôr em funcionamento. Então, a escolha vem exatamente... Aí eu vou trazer uma segunda parte, né? Entre uma coisa que nos acontece, um estímulo qualquer que veio, e a nossa resposta... O Steve Covey, ele fala que, quando ele descobriu isso, o Steve Covey é dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Fantástico. A vida dele mudou. E ele aprendeu isso com uma pessoa que eu amo, que é o Viktor Frankl, que na psicologia ele criou a logoterapia, que é a terapia do sentido. E o Viktor Frankl, ele traz que entre uma coisa qualquer que nos acontece e a nossa resposta, existe um espaço, e esse espaço se chama escolha. Então, esse espaço de escolha, Rafael, ele pode demorar 1 segundo se é uma coisa que é automático. O Guilherme me pergunta, quer água? Sim, eu bebo muita água, quero água. Não preciso pensar, não preciso usar minha emoção. Se é uma coisa que vai... não, eu posso demorar 1 segundo, 1 hora, 1 dia, 1 ano... Mas eu tenho que escolher, porque quando eu escolho, eu não estou jogando mais para o outro. Não, é aquele outro que me fez fazer, a culpa é daquele, é o colaborador que está errado, é minha mãe, é minha, né? Então, eu trago para mim o que eu quero fazer. E eu reflito isso, eu aprendi isso lá atrás e venho vivendo a vida assim, Rafael. Sabe, naquela hora eu falo assim, eu quero isso mesmo, aí eu vou fazer a minha escolha. E aí eu não vou... Mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui? Sim. Porque, assim, eu posso escolher, mas eu tenho autorresponsabilidade. Eu escolho, mas eu posso continuar jogando a culpa no outro? Ou isso vai me... Nem sempre, eu vejo isso muito no consultório. Eu escolho ir para Catanduva. Eu escolho ir de ônibus. O ônibus quebra. Mas eu vou botar a culpa em alguém. Não porque aquela viagem foi ruim, mas porque eu escolhi ir de ônibus e vou demorar mais. Ana, mas tem sempre uma coisa da autorresponsabilidade. Você coloca a culpa? Eu não, mas eu tenho Não, autoconhecimento. exatamente. Mas tem muita gente mas que é não isso. tem. Para que você faça as escolhas certas, o primeiro passo é o autoconhecimento. Mas aí, então, esse espaço de escolha é o que você precisa desenvolver. Gente, eu tenho uma vida tão livre, assim, sabe? O mês passado eu fui para o Jalapão. O meu marido não sobe numa cachoeira. Então, eu sei que ele não iria. Uma amiga me chamou, o marido dela, fomos eu e minha amiga, nós curtimos para cá. Então, assim, aí deixou seus filhos, adolescentes. Eu cuido dos meus filhos 365 dias por ano, tenho meus clientes, porque eu atendo cliente longe. Eu vou para a Itália, atendo de lá, vou para... E, então, na hora que eu escolhi aquilo, eu vou sem medo de ser feliz, seja o que for. Mas sabe quem resolveu isso para mim? Foi o Covey, no mesmo livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. No meio do livro, ele entrega para você 2 ciclos. O ciclo de autorresponsabilidade e o ciclo de preocupação e de preocupação e de influência, né? Isso. Ciclo de preocupação e ciclo de influência. Ele fala o seguinte, ciclo de preocupação. Tudo aquilo que você se preocupa, mas você não pode fazer nada. Por exemplo, alta do dólar. Entendeu? Tu consegue ligar lá pro cara do Bacen e falar, meu irmão... Vamos baixar isso aí. O avião está atrasado, o ônibus avião tá quebrou. Atrasado. Não. Então, preocupação, você não pode fazer nada. E aí tem o ciclo de influência, que é tudo aquilo que você tem influência. Então, por exemplo, vamos falar do teu emprego. Tu pode cuidar melhor do teu emprego para não ser demitido. Da tua família, tu pode cuidar melhor da tua família. E aí, quando trouxeram isso para o Brasil, principalmente o Daniel Godry, que trouxe para o Brasil, ele falou o seguinte, sabe qual é o problema do Brasil? O ciclo de auto-influência é desse tamanho, o ciclo de preocupação é desse. Ou seja, me demitiram porque não iam com a minha cara. Minha esposa se divorciou de mim porque ela não queria nada com a vida. O meu filho está usando droga porque é um imprestável.
E aí o que acontece? Ele nunca bota a culpa dele. Eu tenho uma mania. Quando eu vou mostrar esse slide, eu coloco o ciclo de influência quase batendo com o de preocupação. E aí eu brinco, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje tudo é culpa tua. Tudo é culpa tua. Chegou atrasando o compromisso, é culpa tua. Ah, mas se o ônibus quebrou, não interessa. Por que não chegou, não pegou um ônibus antes? Por que não veio de carro? Irmão, ai, você perdeu o emprego, a culpa é tua. Inclusive, a DHL, ela me demitiu em 2011. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, fui demitido. Meu pai falou, pô, beleza, o que aconteceu? Eu falei, foi corte. Corte financeiro, né? Ele falou, beleza. Quantas pessoas foram demitidas contigo? Eu falei, 8, pai. Ele falou, deve ter sido corte mesmo. Ele voltou e falou, quantas pessoas trabalham na DHL Brasil? Eu olhei para ele e falei, 900. Ele falou, então tu não podia estar entre as 892 pessoas que não foram demitidas? Então, se tu parar para pensar, foi um corte financeiro? Foi, mas eu estava na lanterna do bagulho. Então, tudo agora é culpa tua. Aí eu até brinco, se tu for corno, a culpa é tua. Tu tá dando atenção pro teu cônjuge? Tu tá dando carinho? Tu tá dando relacionamento? Tu tá comparecendo? Aí sempre tem aquele que fala, eu fiz tudo isso e mesmo assim, aquela sem vergonha. Quem escolheu a moça? Sim. Então, no final, tudo é culpa tua. Só que o que é legal? Quando você começa a entender que a responsabilidade é tua, eu coloco culpa para fazer um nome bonito. Mas a eu não acho bonito, eu acho pesado. É pesado, para fazer um nome mais forte, mais É bacana. a responsabilidade pessoal. Mas quando você entende que a responsabilidade é tua, você fala, meu irmão, Tem movimento. eu vou cuidar mais do meu filho, e meu filho ele não vai usar droga. Sim. Eu vou cuidar da minha esposa. Eu fazia uma piada com a minha esposa, que é a piada que 80% dos homens fazem, né? Eu me arrumo bem, minha esposa fala, nossa, tá bonito, vai aonde? Eu falo, vou ali no forró com umas raparigas. Todo mundo sempre fazia assim, né? E aí eu pensando nisso, eu faço ao contrário hoje. Ela fala, ué, tá bonito, tá cheiroso, por quê? Eu falei, por quê? Porque eu vou te encontrar. Tudo bem que depois eu vou sair para trabalhar, mas esses 5 minutos que eu tô com você, é por isso que eu me arrumo. Eu faço a mesma piada, só que o inverso. Sim. Hoje eu enalteço a minha esposa para todo dia ela ganhar como ela se sente e, na verdade, como que você... De vez de diminuir ela, de vez de falar, tô me arrumando pras outras, que era brincadeira, mas é brincadeira quinta série de homem. Então, quando a gente começa a trazer tudo para a responsabilidade nossa, até mesmo o que a minha esposa está sentindo, vocês duas aqui, poxa, vocês são convidados, mas vocês, tá legal? Gostaram? Tá agradável? O Gui, que hoje é meu prestador de serviço, tá, mas se ele não gostar, ele não vai estar comigo semana que vem? E aí eu vou fazer aonde? Porra, Gui, tá gostando? Legal, só não me pede aumento. Aí, eu acho que tem a ver com essa parte de você escolher, mas saber que a responsabilidade é tua pela tua escolha. Tem sempre que se questionar, né? Até os próprios sentimentos que o outro gera em mim. Por que eu estou sentindo isso? Porque é meu, tem a ver comigo. Se é um gatilho, se é alguma coisa... É sempre um autoquestionamento. Por que eu estou sentindo isso? E falando isso? de empresário, eu arrumei uma treta numa rádio esses dias, porque para variar estão reclamando de mão de obra. Só que se a gente só reclamar de mão de obra, como é que a gente resolve isso? A gente não resolve, velho. Está no círculo da... Exatamente, a gente fala mão de obra. A geração Z, realmente, eles querem tudo de imediato. Realmente existe um... Você tem que trabalhar com eles com mais carinho, porque eles não são aquele cara que trabalhava que nem a gente, trabalhava para o futuro. Não, os caras querem agora. Só que se você não trazer isso para dentro da empresa e fazer a tua empresa com uma cultura legal, que eles queiram ficar, tu não resolve. E aí foi o Paulo que começou lá com o pessoal. Não, Barreto, mas não tem... Eu falei, tá legal, mas se já tá ruim, se tu for desinteressante, fica ainda mais difícil. Então você tem que começar a trabalhar a cultura da tua empresa para trazer gente legal. E inovação, né? É uma geração que tem que ter inovação. Você tem que colocar isso, eles gostam disso, por causa dessa inconstância mesmo, né? Dessa geração aí. Inovação é um valor importante. Ainda dentro dessas escolhas, né? Você tem que procurar... Na verdade, me corrija se eu estiver errado, tá? Você procura ajuda consciente ou inconscientemente, tá? Quando você está sentindo alguma necessidade, alguma falta, teu corpo vai te levar para alguma coisa. E eu aconselho você a procurar ajuda o quê? Com especialistas, terapia. Às vezes você pode procurar ajuda numa religião, tá? Uma religião pode te auxiliar, etc e tal. Você pode procurar ajuda num bom livro, com amigos. Mas se você não procurar ajuda nisso, às vezes o teu corpo vai te levar para outro tipo de ajuda. Drogas, tá certo? Bebida, vícios, uma coisa que está pegando muito dos homens e eu não sabia, eu fui ler,
está pegando quase 25% das mulheres, pornografia de acesso rápido. Então a vida da pessoa está um lixo. Então aí a pessoa vai lá e vê um filminho pornográfico, que alguém mandou vídeo para ele ou entrou aqui. Só que aí esse negócio mede uma dopamina absurda na cabeça. É viciante. E aí a pessoa fica viciada nisso, a pessoa para de procurar o cônjuge em casa. Prazer rápido, né? A moça começa a ver filme pornográfico, ou o homem começa a ver vídeo pornográfico. Então, assim, de uma forma ou de outra, o teu cérebro ele vai procurar um alívio para esse momento. Se você não procurar de forma consciente, um inimigo vai entrar aí, velho. Um inimigo vai entrar aí. E quando a gente fala de trazendo para a empresa, né, sempre começar pelos líderes, pelo trabalho com os líderes, exatamente, porque olha a quantidade de coisa que você trouxe. Se você, desde o início, a Ana falou, se a gente não trabalhar, eu tenho uma empresa que eu estou começando agora, primeira coisa, eu quero fazer o coach executivo com o líder principal e o segundo escalão. Tem que ser. Aí, na sequência, eu faço bastante treinamento, mas vai ser um segundo passo, um terceiro passo, depende, né? Cada caso é um caso. Mas isso tudo que nós estamos falando vai ser trabalhado num processo de coaching, né? Por quê? A gente vai trazer a consciência dele, porque você traz a sua realidade. Olha quanta coisa pessoal você traz, né? Cada um de nós pensa. E à medida que ele vai se conhecendo e vai tomando consciência de quem ele é, ele vai acertando automaticamente, você não precisa nem falar, né? Ele vai, poxa, não, é isso mesmo, não estou dando atenção para minha esposa, olha a brincadeira que eu estou fazendo, eu vou reverter isso para um elogio e vou criar um clima melhor e vou fazer isso e vou fazer aquilo. Então, essa questão desse pessoal, ele é primordial, ele é o primeiro. Eu preciso trabalhar para a pessoa despertar e buscar. E aí tem uma série de trabalhos que a gente faz para o autoconhecimento, inclusive avaliações. Existem umas avaliações americanas maravilhosas para você entender perfis, entender de inteligência emocional, entender de competência, né? Que competência que eu preciso para aquela função e tal. Então, é isso inicialmente. Eu preciso tratar enquanto pessoa, enquanto líder. E aí eu vou para as questões, porque eu vou achar que vai estar no jovem, que vai estar nisso, vai estar naquilo, e quando eu entender que está em mim, você falou, o próprio líder já resolve, ele já muda a postura, ele não vai ser arrogante, ou ele não vai ser... né, ele mesmo vai entender o que está por trás, qual é o gatilho, o que está levando ele para aquilo. Isso é muito né? interessante em equipe, né? Porque eu faço gestão de pessoas também e treinamento de liderança. E teve uma empresa agora que estava com um clima, né? A equipe fofoca, né? Que sempre tem. E aí eu entrei, eu gosto de mostrar isso, né? Porque tudo está nas nossas feridas, né, da infância. E o outro sempre vai gerar um gatilho nisso. Então, quando eu consigo explicar isso e eles conseguem absorver, a própria equipe começa a identificar o que é do outro e o que é dele. E aí, quando eles começam a olhar para si, além de melhorar o clima entre a equipe, melhora também dentro de casa, porque eles levam isso para casa. Então, uma relação com o marido começa a reverberar isso, né? Que aí eu sempre falo para eles, gente, quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Perfeito. Então, reverbera, é para filho, lidar melhor com a filho adolescente. Eles começam a entender e a olhar onde que está a responsabilidade deles também na criação dos filhos, na relação com o marido. E aí começa a mudar toda a equipe e a própria liderança, porque realmente tem que começar de cima para vir nessa cascata. Exatamente. Não adianta querer mexer Não adianta embaixo. chegar, porque normalmente as pessoas nos contratam. Eu preciso fazer um treinamento com a minha equipe. Eu preciso fazer. Porque eles são aí assim, o olhar são assados. O olhar eu tenho que começar dali, né? Eu tenho que começar de cima, para que ele se entenda, se conheça, tenha. E na sequência a gente vai trabalhando. Tem 3 coisas para eu falar aqui, 3 considerações. A primeira, cara, melhora realmente é exponencial, né? Quando você começa a se cuidar, é simples. Imagina um quarto aquele quarto que você só entra para jogar tua roupa.
Tu nunca arruma. Então tem uma hora que tá bagunçado extremamente, tá fedido, etc e tal. Quando você entra e fala, cara, vou começar a cuidar desse quarto, melhor é absurda. É a mesma coisa que acontece com a tua cabeça. Tu só joga titica pra dentro, titica pra dentro. Nunca faz a limpeza. Quando faz, é exponencial. Cara, eu sempre tive... Eu nunca cuidei de minha aparência, etc e tal. E... Quando meus Já filhos... era bonito de todo jeito. Oh, muito obrigado. Cara, quando meus filhos nasceram, aconteceu uma coisa bizarra, que foi eu olhar e falar assim, meu irmão, agora eu tenho, né, que cuidar deles também. Você é exemplo. Sim. E aí o meu colesterol, que sempre gritava, eu olhava, a primeira vez que eu olhei lá, eu falei, pô, meu colesterol tá alto. Sempre foi alto, mas eu olhei. E, cara, nessa brincadeira aí, eu emagreci mais de 16 quilos, comecei a cuidar de mim, comecei a mudar esse lance, parei de beber. Por quê? Porque quando meus filhos nasceram, eu falei, cara, eu preciso ser um ser humano melhor. E aí minha vida melhorou da água pro vinho. Num primeiro momento foi simplesmente para ser o melhor pai. Só que eu sou o melhor profissional, eu sou o melhor amigo, eu sou o melhor marido, eu sou o melhor irmão, eu sou o melhor filho. Meus pais acabaram de falecer, mas cara, assim, só por uma decisão que eu tomei de ser uma pessoa melhor por causa daqueles 2 moleques que viram. É exponencial isso, é bizarro. Porque você também Porque vai ser você cuidou de exemplo, né? você. Porque o líder é exemplo e você é o líder dessa família aí. Exato. E aí vem um outro ponto. Realmente, galera, você tem que cuidar da tua liderança. Então, eu não vejo, falando para amigo pequena empresa, cara, vale a pena você contratar um especialista para trabalhar as emoções, a liderança, as competências da tua equipe, velho. Não adianta nada tu ter 4 líderes e cada um cuida de 6 pessoas e esperar que eles façam tudo o que tem que ser feito, porque são 4 cabeças diferentes. E não é você que vai ensinar isso. Porque tu é o quê? Tu é um dono de restaurante? Tu é bom de quê? De comida, não é bom de cabeça. Aí você contrata pessoal para isso. Por isso que o título, inclusive, é o especialistas em gestão, porque o especialista é que tem razão. Não é o cliente. O cliente vai sentar do seu lado e vai falar assim, vamos lá, vai sentar do seu lado e vai na sua frente e falar assim, então, Ana, eu tô aqui, mas eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Na verdade, quem tinha que estar aqui era minha esposa. Aí você fala, você tem razão. Acabou. Levanta e vai embora. Você sabe que o cara não tem razão. Fala assim, o especialista aqui sou eu, vamos começar o trabalho. Como você falou lá, você sabe do potencial da terapia online. Aí o cara vira e fala assim, para mim não funciona, só funciona presencial. O que você faz? Você fala assim, tudo bem. Só que eu exijo que até a 4ª sessão, uma seja online. Isso eu não abro mão. Uma. Depois a gente volta a ter presencial. Aí o cara faz a online e fala, porra, pensando bem, quem tem razão aqui? Nunca mais quero. É o especialista ou é o cliente? É o especialista, velho. Entendeu? Tu pode chegar no dentista, o dentista fala assim, ó, eu vou arrancar teu dente. Não quero que arranque não, bota uma amálgama. Ô, irmão, não dá, velho, eu tenho que... Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente contrata alguém, a pessoa nesse momento tem poder sobre mim, sim. Essa é a verdade. Aquele assunto é o negócio dela, ela entende, né? E olha que interessante, você falou do dentista, e se você pensar em todas as profissões, nenhuma delas se preparou para ser líder. Não. Você não aprende a ser líder na escola, na faculdade, nos cursos, na faculdade. Então, o que acontece? Você pega, mesmo que fez administração de empresas, né? Mesmo que você coloca numa empresa, o cara é muito bom, o cara tem, né? Ele quer inovar, ele tem ideias brilhantes, mas ele não sabe ser líder. Às vezes, ele tem um foco... A maioria dos meus clientes, a questão do resultado está muito bem, tá muito... mas ele não sabe fazer a gestão de pessoas. Aí você ainda falou assim, o coach é para todo mundo. Tem gente que você bate o olho e você fala, eu estou tratando um caso específico, né, que é no norte do Brasil, e não, a questão dele é a comunicação, ele tem uma comunicação muito agressiva. Então, a gente veio especificamente para aquilo, mas... De um modo geral, se você pegar os líderes, olha para você, para a sua empresa, para os líderes que você tem. Não, eles são muito bons, ok. Se eles são bons e você permitir esse desenvolvimento das competências dele, do trabalho, eles vão ser melhores ainda. O resultado deles vai ser exponencial, vai ter muita coisa. Mas tem a vontade do querer, eu acho, também, porque liderança a gente aprende também. Sim. Tem o líder nato, tem. Mas mesmo o líder nato tem que desenvolver. Tem que aprender a ser líder.
Mas tem aqueles que... eu estou com uma equipe agora que nenhum líder tem perfil de líder. Então, eles estão aprendendo essa liderança toda. Uns mais agressivos, outros muito passivos. Então, a gente está fazendo o trabalho para mediar isso daí. Só que tem aqueles que querem aprender e tem os que não querem aprender. Então, dá para aprender a liderança, mas tem que ver se a pessoa quer realmente aprender ou não. E aí foi no Quiro, não sei se foi nossa amiga Simone, se foi o Michel, se foi até você, né, que me ensinou uma frase que eu uso pra caramba, que é: consigo levar um cavalo até um lago, mas não consigo fazer o cavalo beber água. Né? Então, e aí eu lembro também do próprio viciado em algum narcótico, né? Enquanto ele não está com a consciência que ele precisa de ajuda, tu leva ele numa clínica, ele pula um muro, ele sai correndo, ele foge, até um dia que ele vira e fala assim: meu irmão, a casa caiu, eu quero. Aí esse cara vai ser curado, vai ser tratado, digamos assim, né? Então, aí eu quero falar um pouquinho do coach. Então, assim, como é que esse cara para... não, eu tomei consciência, eu não quero usar a droga, o cavalo, não, eu preciso beber água. Então, assim, o processo do coach, Timothy Gallwey, em 1970, ele foi um grande tenista. Jogava golfe também, então, mas foi um grande tenista. Aí chegou um momento da vida dele que ele passou a ser professor, né? Treinava outros. E aí ele via que algumas coisas não iam para frente, então ele começou. O cara veio, bateu a bola, errou, ele perguntava para ele: o que você estava pensando? Estava pensando nas contas, no boleto. Ok. Aí vinha outro, errava a bola. O que você estava pensando? Eu estava pensando nos meus filhos, tem um que está meio doente e tal. E assim ele ia fazendo. Aí o cara acertou a bola. O que você estava pensando? Ele falou: não estava pensando em nada. Então, aí ele começou a descobrir que é a mente vazia que vai te permitir. À medida, né, nós falamos do círculo da preocupação, à medida que você tirar essas preocupações e realmente mergulhar no que precisa, aí as coisas vão acontecer e você vai chegar a alta performance. E aí ele começou a treinar e esses tenistas foram sendo campeões e fazendo nome e tal. A grande maioria, o tênis é mais elitizado e tal, e a grande maioria tinha empresa e tal. Eu falei: bom, por que a gente não leva essa história do coach? Por isso que o coach é o técnico, né, que é mais conhecido na questão dos esportes e tudo. Por que a gente não leva esse coach para as empresas? Eles mesmos ali, vamos experimentar. E aí começaram a levar exatamente para isso, né? É aquilo de você esvaziar a mente e isso. Se permitir. E aí era exatamente esse ponto. Galera, chega em qualquer lugar com o copo vazio, velho. Copo vazio total. Eu sou professor, então para mim é um desafio. Eu chego nos locais e em alguns momentos eu falo: caramba, será que eu deveria estar aqui, né? Será que eu não estou num outro patamar? Mas aí eu faço esse processo, 2 processos, na verdade. O primeiro de paciência. Eu tenho que ter paciência, cara, ali, né? E segundo, o ato de se humildar mesmo, né? Não é de humilhar, é de humildar, é de ser humilde o suficiente para saber que o outro tem para te entregar. Então, galera, chega com um copo vazio, chega com uma criança de 4 anos, entendeu? Senta na frente de quem vai te ajudar e conversa com ele. É esse o ponto, né? A não ser que o cara realmente não queira ser líder. Puta, não, você não quer ser líder, tu quer voltar a ser analista. Isso. Agora, se tá aí, tá tudo bem. É a sua experiência que Exatamente. você trouxe. Naquele momento que você era consultor, você estava bem. Acabou. Quando você passou para ser gerente... Opa, não queria pedir era. demissão. Agora, se eu quisesse ficar lá, eu ia ter que ser humilde a ponto de reaprender um monte de coisa. Dentro disso, já que a gente está falando de empresarial e já estamos tocando um pouquinho para o final, galera, é lógico que o principal objetivo de uma empresa é o lucro. É óbvio isso. Tu não abre uma empresa para não ter lucro. Só que é o seguinte, o lucro, eu diria que é uma matéria do teu boletim como pessoa, tá? Toma cuidado para não correr só atrás do dinheiro. Porque eu arrisco em dizer que mais de 30% dos empresários só correm atrás do dinheiro. Eu tenho o meu boletim, que lembra um pouquinho a roda da vida. Uma outra ferramenta, na minha opinião, é a primeira ferramenta do coaching, né?
que, por ser a primeira, ela também entrou no mesmo preconceito com ela é a palavra coach. maravilhosa para mostrar o ser. Maravilhosa, mas foi muito banalizada. Só que a pessoa pega e fala, ela vem a roda da... Irmão, presta atenção. Você tira muita coisa que vai daquilo. dar um tapa na tua cara ali, né? É sensacional. E eu gosto de usar o meu boletim, que eu chamo o seguinte, dinheiro. Aí eu tô falando como empresário, tá? Não tô falando de comportamento humano. Eu tô falando de que o empresário tem que ter notas acima de 7 para ser aquele cara que passa de ano. Grana, ele tem que lucrar, a empresa tem que lucrar. É o objetivo, principal, né? Segundo, família. E aí a hora que eu entro, eu falo assim, cara, tu tem que cuidar da tua família. Eu não sei quem é a tua família. Família é aqueles que... Eu costumo falar que família é onde o amor é recíproco. Eu amo, ela me ama, é família. Às vezes, você ama mais um amigo do que o teu próprio irmão. Você ama mais o teu vizinho que o teu próprio... Não sei, mas é a família. Você tem que cuidar desses caras. E eu bato muito nisso, Renise, porque ainda tem cônjuges que querem trair seus lares, sabe? E eu falo, meu irmão, tá fora de moda, irmão. Tá fora de moda tu ter uma amante, tá ligado? E tu começa a cobrar energia, a dividir a tua energia pra não tem nada a ver, velho. Falta de gestão do eu. Tá fora de moda tu pegar e gastar teu dinheiro na noite, depois tem que ficar escondendo o celular. E meu irmão, tu aonde tá você vai perdendo chegar, isso. né? Você tá enganando a quem, Que né? autoafirmação é essa? Terceiro, saúde, tá? Saúde. Pô, meu irmão, graças a Deus eu tô numa vida bacana. Já pensou eu tenho um infarto por maus cuidados? Né? Por maus cuidados. A gente tem uma mentora aí, né, que foi embora por uma fatalidade, se cuidava pra caramba, estava sempre se organizada. E olha a saudade que ela deixou para tanta gente, para a família e tudo. E graças a Deus ela cumpriu o papel dela, não foi um mau cuidado, mas eu não quero ir pro mau cuidado. Vou parafrasear Joel J. Eu vou ser atropelado por um unicórnio, mas morrer de saúde, morrer por negligência à saúde, eu não vou morrer. Quarto, eu creio muito em espírito, então eu creio que você tem que ter uma religiosidade, seja uma espiritualidade. Eu também acho muito obrigado. Espiritualidade. É isso aí, uma espiritualidade você precisa Hoje tem ter. até a inteligência espiritual. Eu acho que você tem que ter isso. E o quinto boletim é como é que está a tua cabeça, como é que estão as tuas emoções. E aí o que acontece? Não adianta nada tu estar tirando 200 mil reais por mês, sendo que a tua família não quer falar contigo. Não adianta nada tu ir para Orlando todo final de semana, se tu todo dia tá tomando uns remédios muito loucos, nem recomendados pelo médico, porque senão tu não dorme. Não adianta nada, sabe, tu fazer tudo isso e tu não tá bem de saúde. Então, eu acredito muito que para você ter uma cabeça em ordem, você tem que cuidar dessas outras áreas também. Sim, certo? com certeza. E aí a roda da vida vem para isso. Ao cuidar de si, você faz isso naturalmente. E, às vezes, o outro lado, tem empresário que gosta de falar assim, eu não tiro férias há 11 anos. Não, acho que é lindo isso. Gente, que loucura. Exatamente, né? cara. Que loucura. A empresa... Para mim, ela tem muito o pilar do lucro, do resultado, que é a função pela qual ela foi criada, mas aí o pilar da gestão de pessoas. Então, o resultado, uma grande maioria consegue fazendo ali por um tempo, ele só não imagina que aquele resultado poderia ser o dobro, o triplo, né? Porque, se ele cuidasse da gestão de pessoas. E aí tem uns caras grossão, que é mó barato, eu adoro quando eles me trucam, que eu já dou 6 na hora. Eles falam assim, Steve Jobs, tu já assistiu o filme do cara? O cara era ogro e olha onde ele chegou. Aí eu falo, mas a resposta não é essa. Resposta onde ele poderia chegar se ele fosse um cara novo, né? Você entendeu? Sim. Porque ele fez tudo aquilo do jeito que ele era doido. Agora imagina se todo mundo tivesse junto, unido, ele fosse um cara bacana. Então, as pessoas, elas confundem, né? E outra, elas só pegam só aquela pessoa que deu certo. Sim. Só que a gente brinca do cemitério, cemitério, né? É o que é sucesso para ela, né? Só que o cemitério dos derrotados é silencioso, né? E quando os caras foram... Meu irmão, o que eu tô recebendo de cliente meu tomando assédio moral? Sim. De o cara chamando o funcionário de burro, de gritando com o funcionário. Meu irmão, nós estamos em 2024, tu ainda chama o funcionário com tanta de burro. informação, né? Tu grita, velho. Mas então, você vê, isso é falta de gestão do eu. Exato. Porque a gestão do eu, ela é a base, né? Ali é o que sustenta, e é a base de todas as relações. Sim. Né? Profissional, amorosa, familiar, social. Se eu não sei quem eu sou, eu saio dando tiro, porrada aí. E aquele negócio, você transborda, o coração tá cheio, né, velho? Pô, na boa,
Vamos cuidar, né? Vamos aliviar esse coração aí pra gente cara, poder. hoje eu tenho levar a cuidado, vida assim, leve. eu chego num patamar que é o seguinte, eu tenho na minha cabeça, eu nunca mais na minha vida eu viro pra uma pessoa e falo, nossa, você engordou, né? Porque é uma coisa que desagrada qualquer pessoa. Então, assim, tirando aquela pessoa magrinha, que aí se tu falar, você emagreceu, ela vai ficar chateada também. Se eu vejo, de repente, o Gui, e eu percebo que o Gui deu uma emagreceu, eu falo, cara, tu emagreceu, hein, velho? Aí o cara vai ficar feliz. Sim. Mas se é o contrário, ele deu uma engordada, eu falei, ei, tudo bem? Não falo nada, tá ligado? Deixa eu quieto. Pra que eu vou deixar a vida desse cara um pouquinho mais chata? As pessoas não têm esse cuidado, cara, entendeu? Então, assim, começa a trabalhar isso. Puxando um pouquinho pra gente finalizar, você comentou lá, né, que olha, antes de a gente cuidar do treinamento para os funcionários, eu tenho que cuidar dos líderes. Sabe uma coisa que melhorou pra caramba a minha vida como consultor financeiro? Mandava o cara fazer fluxo de caixa, o cara demorava para fazer, o cara não fazia. Eu tive que voltar a ensinar pro cara educação financeira. Porque o cara não cuidava do dinheiro dele, ele pegava a carteira, jogava do lado, o filho dele ia lá, tirava R$100, ele nem percebia. Aí eu falo, não, começa a cuidar do teu dinheiro. Dá carinho pro teu dinheiro. O que você vai fazer? Quais são os seus sonhos? Quando o cara começou a transformar aquilo ali, a educação financeira da vida pessoal dele, ele começou a fazer o financeiro da empresa mais correto. É justamente esse ponto. Cara, o que adianta também eu querer que meus funcionários trabalhem bem pra caramba se eu, como líder, tô todo bagunçado? Então, olha só como a gente volta sempre pro núcleo, né? Pra gestão do eu. Pra gestão do eu, cara. As áreas da vida que você falou, né, da roda, a gente começa no autoconhecimento e, a partir daí, todas essas questões. A minha vida espiritual, a minha vida social, a minha vida, minha saúde familiar, financeira, né? Então, esses pontos eu preciso conhecer como que eu estou e tudo. Aí, a partir daí, a minha visão... Pra mim, a roda da vida tinha que ser que nem exame de sangue. A cada 6 meses você tem que fazer. Sério mesmo. Mas eu acho que é a cada 6 meses você refaz, pensar cara. como um todo. A roda da vida, ela foi criada, né? Ela pega aqueles itens ali pela ONU mesmo, né? Mas ela foi criada para que ajudar as pessoas a definir um objetivo. Quando você faz um processo de coach, você tem que ter um objetivo. Muitas pessoas, na primeira sessão, eu faço aquele quem sou, ela mergulha, bababá, ela já fala, eu preciso isso, preciso melhorar a minha comunicação, preciso fazer... Aí, se ela já tem o objetivo, naturalmente você vai tratar das outras áreas em sessões, mas o objetivo está ali, vamos traçar ações para chegar nesse objetivo. Quando, né? Ok. Quando a pessoa chega na primeira sessão e ela está muito perdida, ela não sabe... Aí a gente usa essas ferramentas, porque ao pensar em várias áreas da sua vida, você vê aquela que você realmente precisa trabalhar. Ela precisa ser usada assim, bem... Muito bacana. Meninas, alguma coisa que vocês gostariam de tocar no assunto que a gente não tocou hoje? A gente vai marcar outros dias para bater outro papo, né? Mas assim, tem algum ponto que você falou, Barreto, esse ponto eu gostaria de tocar no assunto hoje. Tem mais algum? Não. Eu acho que é a própria mudança de mentalidade do empresário, né, que a gente estava falando sobre isso. Essa mudança, eu posso falar até por mim, não só por toda a teoria, mas pela prática, porque eu vim da área da educação física e eu tinha um estúdio. Eu estava até falando para o Guilherme que, quando eu cheguei aqui, eu sempre fui empreendedora, mas eu nunca fui boa gestora, porque eu nunca soube fazer gestão, né? E aí eu tive uma loja de roupa, aqui nesse prédio, no mesmo sala que ele tem lá em cima. E então eu não tinha uma mentalidade de empresária. Eu era só uma educadora física que não trabalhava para os outros. Eu tinha o meu próprio estúdio. Tanto que quando eu fiz a minha transição de carreira para coaching, eu poderia ter ficado com o meu estúdio e ter feito coaching, mas eu não sabia fazer essas coisas, porque eu não tinha visão de empresário. Então, tem muito dessas coisas, a gente vê muito isso hoje. Pessoas que também querem ter seus próprios negócios, querem empreender, mas não têm mentalidade de empresário. E aí a gente quebra. É isso aí. E é essa mentalidade que a gente vai desenvolver. Né? Bacana. Meninas, para a gente finalizar aqui, eu sempre peço 3 coisas, tá certo? Você se despedir,
tá? Lógico. Segundo, passar suas redes sociais. E a terceira ponto é, se você tivesse que falar uma frase, um verso, algo que dita a sua vida para as 8 bilhões de pessoas, a sua dica valiosa para as 8 bilhões de pessoas do planeta, qual seria? Então, recapitulando, se despeça, passa a sua rede social e fala qual a sua dica valiosa para todo mundo que existe nesse planeta. Fiquem à vontade aí. Quem é a primeira? Então vai. Bom, a minha rede social é Ana Lucchesi, do Instagram. Eu tenho a ANA, Análises Humana Expansão Singular, que é a minha empresa de treinamento. E o que fica, eu acho assim, seja sempre você. Bato novamente nessa coisa da gestão do eu, porque a gente precisa hoje cada vez mais saber quem a gente é e não ficar vivendo esperando do que o outro vai achar da gente, querendo um reconhecimento do outro. Seja você. Procure ser você. É isso. Muito Bacana. bem, muito bem. Eu também quero me despedir. Foi muito bom estar aqui. Foi bacana um pra bate-papo caramba. muito gostoso. Todas as minhas redes sociais são Coach Renise Gomes, né? COACH, né? Porque é o profissional ali, né? Que às vezes as pessoas confundem. Renise com R, Renise Gomes. E a minha mensagem é o jargão que eu uso no site, que é poder de escolha para a plenitude de vida. Quando você se permitir fazer esses processos, investir em você, além do que você investe na empresa, investir no seu desenvolvimento pessoal, aí realmente é plenitude, porque você vai saber escolher melhor. Sensacional. Pessoal, eu tenho o privilégio de ter uma dica valiosa por semana, uma vez que eu estou sempre aqui, né? É gostoso isso. Isso é bem legal. E eu gosto de falar o seguinte, eu sei quem você vai ser com 60, 70, 80 anos. Você vai ser a soma das decisões que você tomar aos 20, 30, 40, é óbvio. Todo dia você tem que tomar uma decisão. Tem gente que pensa em cuidar da família, tem gente que pensa em trair a família, e aí vai para um caminho. Tem gente que pensa em tomar vitaminas para melhorar a saúde, tem gente que pensa em usar droga. Tem gente que pensa em estudar, tem gente que pensa em ir para balada. Em algum momento essas pessoas não vão se encontrar lá, na verdade vão estar bem distantes, e é o poder das escolhas. Eu faço um exercício, que nem sempre eu ganho, mas eu, na maioria das vezes, quando eu estou em dúvida, eu sempre faço a mesma pergunta. Essa ação me fortalece ou me enfraquece? Foi assim que eu parei de beber. Falei, cara, tomar essa cerveja agora me fortalece ou me enfraquece? Se você parar para pensar, né, a decisão é enfraquece. Beber enfraquece. Se eu não estou com tanta vontade assim, para que eu vou tomar? Então, se você tomar decisões mais fortalecedoras, quer fazer o certo, cuidar da tua saúde, cuidar da tua cabeça, cuidar de quem você ama, cuidar dos seus recursos, sejam eles financeiros ou naturais, com certeza você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais bem-sucedida, mais próspera no futuro. Pensa nisso. Meu nome é Rafael Barreto, eu ensino empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos, e até semana que vem, beleza, pessoal? Um beijo e valeu, valeu, valeu!